Muito bem, Gerê, Márcia. Sinceramente, eu nunca vi tanta pergunta numa caixinha. Sério. Eu acho que estava todo mundo muito curioso, porque vocês dois são muito espontâneos, muito queridos, e nós conhecemos pouco, porque vocês ficam mais pro colégio e tudo mais. Então, muitas perguntas vêm. E Gerê, tivemos 5 da mesma pergunta. Nossa casa é bem ali. Então, 5 da mesma pergunta. Por que Gerê? Descobri que não é de Jeremias, então eu também não sei. Muito bem, bom dia, pessoal. Bom dia aqui, William Bonner e Fátima Bernardes. Não, é a Renata, né? Uma alegria poder estar aqui com vocês. Poder servir a Deus junto com vocês. Poder ver o crescimento, o avanço na fé, a disposição em aprender, que alguns têm, alguns chegam com uma pergunta ou outra, né? Às vezes mais tentando colocar a gente na parede mesmo. Mas isso é muito bom e faz parte do crescimento, faz parte do avanço. Eu tenho aqui na minha mão um parafuso. Ah, não, gerente, você é da linha Carol, foi de segunda-feira. É porque eu achei ali no chão. É porque eu achei no chão ali, gente, é brincadeira. Deixa eu responder a pergunta de vocês. No seminário, tinham 3 Isaías. Um era japonês, o outro era o cristal e eu. Então, o pessoal achou muito grande para mim Isaías, e então preferiu chamar de Jeremias, porque tinha mais cara de chorão, virou Jeremias, o profeta chorão. E eu, nordestino, né, baixinho e tal, o pessoal achou Jeremias muito grande também, então cortou pela metade, ficou só Gerê. Então, assim mesmo. Aí, a partir daí, minha família me chama de Gerê, meus filhos, minha esposa, meus alunos, meus colegas de trabalho, de ministério. Tá certo. Agora, uma pergunta ali com a Noemi. Essa do Gerê é que eu mais tinha curiosidade mesmo, saber. Bom, tem uma pergunta aqui que, na verdade, é para os dois que fizeram. Como foi a conversão de vocês? A gente queria saber um pouquinho, hein? Oi. Bom dia. Eu já nasci crente. É verdade. Graças a Deus. Minha família, eu sou a 7ª ou 8ª geração já de crentes dos dois lados, né? Tanto do lado da minha mãe, do lado do meu pai, todos presbiterianos, que bênção! E graças a Deus eu já nasci nesse ambiente cristão, né? E desde pequena, acho que 4 ou 5 anos que eu comecei a frequentar a Palavra da Vida, Nordeste, fiquei por lá e nunca mais saí, né? Então, graças a Deus, não tenho muito conhecimento do mundo lá fora, né? Então, e me converti mesmo, tomei a minha decisão pessoal com 12 anos, num culto da fogueira dentro da Palavra da Vida. Foi assim que eu entreguei a minha vida realmente a Cristo. Muito bem. Então, eu também nasci num lar cristão, isso é muito bom. Uma alegria poder ver meus pais lidando com a gente, fazendo culto doméstico todo dia, levando para a igreja. Isso é muito importante. Não sei como pessoas ficam chateadas com isso, né? E chegam numa fase, numa idade que se rebelam contra os pais, contra a igreja. Mas nesse ambiente, meus pais se converteram através da minha irmã mais velha, que com 9 anos encontrou a Cristo, Cristo a encontrou, e a partir daí a família toda foi sendo transformada. Então, eu fui aprendendo a palavra de Deus, ensinamentos sagrados, mas eu creio que assim o ponto marcante na minha vida foi aos 17 anos,
né? Quando eu disse não para o mundo, para tudo que poderia ir contrário àquilo que Deus queria. Não lembro de uma data, se foi num domingo, numa segunda, né, que Ele me salvou. A gente pode cantar juntos depois, mas eu creio que foi um processo, e aos 17 anos não tive mais para onde correr. E então, de fato, entreguei minha vida a Cristo e decidi não só servi-lo, mas também servi-lo continuamente no dia a dia, mas no ministério também. A vida toda. Desculpa, isso já emenda a nossa próxima pergunta. São muitas perguntas, mas essas eu creio que são muito importantes para nós que estamos decidindo. Então, como é que vocês decidiram que era ministério e como é que Deus encaminhou para a palavra da vida? Então, foram muitos cultos de missões, muitos desafios, muitas vezes vendo a necessidade da obra missionária. E quando houve a oportunidade de fazer um ano de seminário, não foi difícil escolher, optar, né? Foi mais agradecer a Deus e dizer, puxa, que privilégio, né? Ter a oportunidade de ponta para o outro aqui. Então, acabei tendo o privilégio de fazer um ano de seminário lá em São Luís, no Seminário Cristão Evangélico do Norte, né, o pessoal aí e foi um tempo bem proveitoso, muito bom. E logo depois, em seguida, eu fui para Atibaia, dar continuidade ao curso ali em 94. Agora para você, Márcia, querem saber um texto e um personagem bíblico que mais impactou a sua vida? Um texto? Isso, e um personagem bíblico. Eu sou muito fã de todas as mulheres da Bíblia, né? Eu tenho podido ensinar um pouco delas na nossa igreja e tenho estudado um pouquinho sobre a vida delas. Tem uma mulher em particular que eu gosto demais da história dela, é Abigail, né? Uma mulher pouco conhecida, mas eu gosto muito, ela me desafia muito. Texto bíblico para a minha vida tem sido Colossenses 3, 23, né? E também 1 Coríntios 15, Colossenses, bem conhecido de todos, né? Tudo quanto fizeres, fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Esse é o grande desafio para a minha vida. E 1 Coríntios 15, né? Que fala para não desfalecermos, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. São esses dois versículos que me desafiam cada dia. Gerê, eu não sei se você também quer responder essa, porque essa é muito boa de falar qual o texto, mas se perguntaram para você qual pastor ou missionário mais tem influenciado sua vida e por quê? Fala que é o Gary. Aumentar o salário. Olha, eu acho que se eu falar um pastor só, eu posso ser injusto, né, com outros. Mas são vários mesmo. Ia começar lá atrás com o meu cunhado, que era pastor, faleceu já, mas um homem de um caráter muito reto e muito simples, muito crente, muito sincero. E Deus chamou ele para casa bem cedo, né? O meu pastor lá de São Paulo, que foi o pastor que me deu a oportunidade de desenvolver o ministério os primeiros 5 anos durante meu tempo de seminário. É um outro pastor, o reverendo Maciel Vaz Rodrigues. Além de pastor, foi um pai. Perdi o meu pai cedo também, com 12 anos, meu pai faleceu. Então, eu que tinha 12 anos, não era ele, não tá aí.
Então, esse pastor foi um pai também para mim. Os professores do seminário, vários, poderia mencionar. E aqui, pastores, colegas de ministério, o próprio Gary, o seu Ricardo, colegas também, que a gente teve a oportunidade de estudar juntos, e são pastores e são colegas de ministério, que têm também influenciado, né? A nossa vida pode ser comparada a uma coxa de retalho, num bom sentido de a gente vai aproveitando um pouco aqui, um pouco ali, e tentando formar uma boa veste aí. Qual era a outra pergunta? Qual pastor ou missionário é isso mesmo? Era um E pastor por que eles te influenciaram? Pois é. Já disse. Eles me influenciaram pela maneira como vivem com Deus, como têm servido a Deus e desenvolvido a sua fé, né? Essas pessoas. Aproveitando o gancho nessas perguntas, Márcia, perguntaram quais livros e autores você mais gosta e por quê? Eu vou ter que me entregar aqui. Assim, gente, eu tenho um problema. Não vão se assustar, tá bom, gente? Não se escandalizem, tenham um porquê. Eu não gosto muito de ler. Ler me dá dor de cabeça. É verdade. É uma disciplina para mim ler. Eu tenho que forçar muito, assim, para eu ler, porque realmente, desde pequena que eu tenho esse problema, eu fico com muita dor de cabeça. Então, eu leio realmente quando, né, eu preciso ler o tempo todo. Então, mas assim, eu tenho outro problema. Eu não gravo nome de livro nem autor de livro. Não gravo mesmo não, gente. Eu lembro o que o livro fala, eu guardo para mim, eu escrevo, né? Eu procuro ali viver um pouco daquilo que eu tenho aprendido com os livros que eu tenho lido, mas não me vem perguntando qual foi o teu, não. Sei não. Eu só sei dos da Bíblia, quem foi que escreveu, eu gravo tudinho. Mas outros livros assim, mas eu sou muito fã mesmo, da Elizabeth George. Acho que a maioria das mulheres, né, gostam demais. Então, para mim, os livros dela têm sido uma grande influência na minha vida. Tá certo. Geri, agora sim, perguntaram como é que é o ministério ali com o Colégio Palavra da Vida, como é que é a dinâmica, desde quando vocês trabalham lá. Então, várias perguntas envolvendo o colégio. E eu queria que você desse um panorama geral para nós de como tem sido esses anos de ministério ali. Então, o ministério do colégio é muito desafiador. E a nossa responsabilidade lá começou no ano de 2010. E foi num momento assim um pouco complicado para o colégio. E eu estava numa outra responsabilidade aqui dentro, com o Ministério de Jovens, cuidando do acampamento, algumas outras responsabilidades, e nesse guarda-chuva tinha o colégio também. E então foi uma época difícil, porque precisou-se fazer uma faxina geral lá, né? Então tivemos que demitir alguns funcionários, a coisa estava se complicando um pouco. Então agora quem vai assumir a responsabilidade? E aí eu tomei a frente, assumi, e não sabia muita coisa do que seria dirigir uma escola, né? Mas como em tudo que a gente procura fazer e desenvolver, a gente vai pedindo a graça de Deus, e aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 12, o Senhor responde para nós também. A graça dele nos basta e é suficiente para cada dia, né? E então
o desafio era bem grande, mas as oportunidades também de crescimento, de alcance em termos de ministério, com famílias ali mesmo, dos alunos, dos funcionários também, precisam pastoreio, um cuidado quase constante, né? Então, em algumas ocasiões, tive que ir em velório, que eu não gosto muito, né? Talvez pela trajetória de vida. Eu tive que ir no velório do meu pai e da minha mãe já. Talvez vocês não tiveram que fazer isso na sua vida. Então, eu não gosto muito desse ambiente, mas tive que ir em velórios em que pais de alunos ou de funcionários, né? E são momentos, são ambientes muito propícios para se testemunhar, para se alcançar pessoas. Então, o trabalho com a própria capelania, dando uma assistência aos alunos, aos professores, aos funcionários de maneira geral, é um ministério muito abrangente e de muitas oportunidades, né? E Deus tem dado oportunidade ali esses anos, não sei até quando, mas o que nós temos procurado fazer é estar disposto nas mãos do Senhor para poder desenvolver o trabalho. Não é fácil, mas ministério não é fácil em nenhum lugar. Quem estiver procurando ministério fácil, pode esquecer, né? E então você vai ter que procurar outra coisa para fazer, porque ministério não é brincadeira, não. A gente é apertado de tudo quanto é lado, né? E nós temos que lidar com muitas coisas, além de ter que lidar com o nosso próprio ego, o nosso próprio eu, muito tendencioso ao pecado, ao erro, a fazer aquilo que desagrada a Deus. Então, as lutas são grandes, mas Deus vai dando graça, vai nos ajudando na caminhada cada dia. Não é a próxima, mas a produção perguntou aqui, como vocês trocariam de ministério, ou tem algum outro ministério que você fala, não, eu estaria tão feliz quanto ali, e se vocês pensam em continuar ali até se aposentar, missionário não aposenta, né? Quer responder? Eu não trabalho mais no colégio. Eu trabalhei 5 anos, né? 5 anos no colégio como educadora cristã e dando aulas também. Por problemas de saúde, eu precisei sair da escola. Hoje, meu trabalho é mais aqui no IMPV e na escola eu faço as compras, ajudo em pequenas coisas. A nossa família sempre, a gente sempre trabalhou, nós, os nossos filhos, a gente sempre procurou trabalhar muito junto. Então, desde a época que ele estava na reitoria, não que a gente era tudo reitorzinho, não, mas a gente procurava se envolver mais com o IMPV. Depois assumiu o acampamento e todos nós trabalhávamos com acampamento. No colégio, todos nós trabalhamos no colégio. Os nossos filhos também, né, sempre ali trabalhando no colégio, fazendo coisas assim. A gente procurou sempre envolvê-los naquilo que a gente estava fazendo, né? Então, assim, acho que a gente aqui já experimentou de tudo um pouco. E não teve um ministério que foi melhor ou pior. Não, todos foram desafiadores, porque é importante a gente ter consciência do que a gente está fazendo hoje, é aquilo que Deus quer que a gente faça hoje. Então, se amanhã Deus tem para nós um outro ministério aqui dentro ou fora daqui, nós estamos muito tranquilos e com essa certeza, não é, que o bom é estar dentro da vontade de Deus sempre. Então, eu creio que não trocaríamos, não, de ministério hoje. Não sei se você perguntar amanhã, eu vou... mas hoje não. Está tudo certo, tudo tranquilo, não. Tudo indo. Mas não trocaríamos, não. Você trocaria? Então. Nessa questão de ministério, a gente tem deixado mais com Deus, né? E a pergunta que eu faço é: onde é agora, Senhor? Então, no colégio é agora. Amanhã pode não ser. E o desejo do coração é ter a disposição de mudança sem, né,
ficar muito questionando, porque eu acho que é Deus quem dirige isso, cada um no seu ministério, cada um com as suas habilidades, seus dons que Deus mesmo dá para desenvolver naquele lugar, naquele momento. Quando nós viemos para cá, nós casamos e com 2 semanas a gente veio para cá. Era uma época que tinham poucos missionários e uma época que todos os poucos missionários Por isso que aceitaram a gente. faziam de tudo um pouco, não é? Então, todo mundo pegava no pesado, limpava, fazia tudo aqui, né? E a gente veio com essa disposição para cá de não ter algo específico. Não, eu venho para trabalhar com o IMPV. Não, eu venho para trabalhar só com acampamentos. Não, a gente sempre teve essa disposição de trabalhar onde houvesse essa necessidade. Então, ao longo dos anos, nossa vida foi meio tapa-buraco, né? Precisou, bora lá, precisou, vamos. E assim tem sido. Aproveitando que você falou sobre casamento, querem saber aqui como foi o primeiro ano de casado de vocês e quais os maiores desafios? Foi muito enjoado. Muito enjoado, não foi? Eu cheguei aqui e muitas necessidades no IMPV. É verdade, foi enjoado. Você está rindo, mas você vai ver que foi. Muitas necessidades no IMPV. E aí, gente, eu fui professora de educação física, Sérgio, fala sério. Aqui dentro do IMPV, a gente faz cada coisa aqui, né, pro Senhor? Fui professora de educação física, eu era professora também no IMPV, eu dava aulas de curso técnico na área da educação, fazia muita coisa, né? E dava aulas de ensino bíblico, eram 18 aulas de ensino bíblico que nós missionários dávamos, essa era a nossa média. Além de tudo, aqui dentro a gente dava aula lá fora, né? E numa dessas eu passei mal, com 2 meses mais ou menos, aqui, passando mal, me levaram para urgência, é malária, é dengue, não, você está grávida. Então, então foi um enjoo só, eu vivia passando mal, enjoada, primeiro ano de 2 meses de casada apenas, né? E muito enjoada, passando mal o tempo todo, e foi assim, ele nasceu só em dezembro, então realmente foi um ano enjoada, tá vendo? Eu acho que é muito pedir para o marido, depois de 20 anos, lembrar do primeiro ano de casamento. Então, ela já respondeu aqui, tá bom. Mas, olha, foi a melhor coisa ter o nosso filho no primeiro ano de casamento, né? A gente já não era tão jovem, eu tinha 28, ela tinha menos de 30, mas então não era bom ficar esperando muito. Mas aí, na verdade, nosso filho nasceu antes da gente completar 1 ano de casado, viu, gente? Pode fazer as contas, não tem problema, mas não, deixa eu contar rapidinho, então. A gente faz um ano... um segundo. A gente faz 1 ano, fazia 1 ano em janeiro, dia 23, e o Tiago nasceu dia 10 de dezembro. Foi. Ele estava na igreja pregando em São Paulo, aí ele foi dar o testemunho desse negócio do casamento. E aí eu conheci minha esposa, e aí logo com 2 meses de casado veio o Tiago, aí eu no banco assim, né? Não foi depois de 2 meses, não. Foi depois de 1 ano, tá tudo certo, né? Pronto, gente, tá bom. Perguntaram também quantos anos de casados vocês já têm. Eu vou deixar ele responder, porque eu sempre erro. Então, nós vamos fazer 20 anos de casado agora em janeiro. Dia 23 de janeiro. 23 de janeiro de 99 nós casamos. E como é que vocês se conheceram? Me contaram também, Márcia, que o Gerê conta boas piadas e perguntaram qual que é a sua preferida. Eu não teria condições de dizer a preferida, porque quando a gente está querendo namorar a pessoa, todas são preferidas. Sei gente, eu ria de tudo. Ele abria a boca e eu... Nossa, era, gente. Hoje, quando ele conta uma piada, eu...
Porque depois de 20 anos as piadas elas vão se aprimorando, aí a pessoa tem que pensar mais para Gente, entender. ele cara. conta a mesma piada de toda piada, todo dia, a mesma piada de 20 anos. Então, se vocês sabem de Como eu piadas disse para novas, vocês, é porque ela ainda me não ajudem. entendeu, aí eu tô contando. Eu tenho contado há 20 anos uma para ver se ela entende. Eu conheci o Gerê lá na Palavra da Vida, em Recife. Eu fiz o meu primeiro ano de seminário lá, no PV Recife, e ele fez o primeiro ano em Atibaia. E eles foram, e a minha turma do seminário era terrível. Éramos 11 mulheres, 3 meninos, 2 casados. E um, tadinho, desprovido de tudo que era tipo de aparência que desse algum, sabe? Muito querido ele, gente. Jesus amado. Imagina, 11 mulheres, quem já foi na PV Recife no meio do nada, gente? Só mato, cana. Gente, só para vocês saberem, o apelido do menino era Grump. Grump, era. Muito complicado. Aí, Steve Tais, que era o diretor na época, aquele do Highland, muitos aqui conhecem, né? Steve era nosso diretor, falou assim, olha, vai chegar 3 rapazes do seminário e, por favor, vocês se comportem, né? Aí a gente, Steve, deixa a gente buscar. Steve, vai não, vou ficar tudo aqui esperando. Steve chegou com a Kombi, que a gente viu os 3, aí eu olhei, não. Que decepção. E aí, ficamos muito amigos durante a temporada. Ele vivia no meu pé. Gente, tem noção? Mentira. Ficamos muito amigos, uma amizade muito legal, né? E aí, foi dessa amizade que aí surgiu, né? A ideia dele namorar comigo, lógico, né? Surgiu a ideia da gente namorar e ficamos orando durante 1 ano, né? Eu não fui para o seminário para entrar na turma deles logo, que o PV lá de Recife achou melhor não, esperar um pouco. E aí eu fui só 1 ano depois lá para o seminário, né? Mas a gente se conheceu dentro da Palavra da Vida mesmo. É isso. Isso aí. Bom, vocês 2 fizeram seminário, então uma pergunta que a gente gosta muito é: o que vocês fizeram lá que talvez vocês fizessem diferente, olhando para trás, e que vocês pudessem nos aconselhar? Nossa. Eu não posso falar. Não, brincadeira. Fala. Os dois. Então, eu sempre falo que eu gostaria muito de poder começar tudo de novo, né? Quando eu fiz 45 anos, mais de 45, eu penso que, de fato, a vida deveria começar aos 40. Porque eu descobri que a experiência é um pente que a vida lhe dá quando você não tem mais cabelos. Vocês queriam uma piadinha? Então, eu faria muita coisa diferente, né? Eu acho, na verdade, que a gente deveria nascer depois dos 40. Porque até os 40 a gente faz tanta burrice. Eu vou dizer para vocês ainda vão fazer tanta burrice na vida. Mas o importante é você se arrepender, voltar atrás, às vezes pedir perdão. Às vezes dá para pedir perdão, às vezes não dá mais, porque a coisa foi tão complicada que até pedir perdão é difícil, né? Ou a pessoa já faleceu, você não tem mais como pedir perdão. Mas é importante avaliar cada dia, pensar em cada situação. Eu vou dizer para vocês, eu acho que eu aproveitei cada momento do seminário, né? Foi uma época foi a época que eu mais ri na minha vida, né? Eu ri muito. Eu tive a oportunidade de fazer ministério numa só igreja, isso foi muito bom, porque nós criamos muitos laços e essa igreja nos sustentou no ministério aqui ainda, além de ter custeado todo o seminário quase,
nos ajudou com mais de 10 anos depois, durante 10 anos depois, no ministério aqui. Não pôde mais contribuir porque tinha tido uma dificuldade grande, como as igrejas enfrentam, né? Então, a igreja não pôde mais nos manter. Então, isso foi muito bom. E aproveitei também as amizades, o conhecer pessoas e poder aprender com elas e me divertir com elas. Colegas, companheiros, e alguns deles estamos juntos até hoje aqui, né? Vocês podem ver. Então, foram amizades que deram certo. Eu penso que a única coisa que eu poderia fazer diferente, que a gente tem oportunidades ainda, né? E Deus vai dando graça. Talvez depois que os filhos saírem de casa, aí dá para investir mais nisso. Mas é justamente na área do conhecimento, né? De poder ler mais, aprender mais, dar mais tempo para os estudos. Eu gosto mais de pessoas do que de livros, né? E de ficar meditando. Se eu tiver que escolher jogar bola e ler um livro, eu vou jogar bola. Mesmo que eu chegar lá no campo, vou brigar com alguns de vocês, vou ter que pedir perdão depois, né? Mas eu vou preferir ir lá para o banguzinho, ou para o... Às vezes dá certo, às vezes não dá, às vezes eu tenho que ficar estudando mesmo, né? Mas eu poderia ter investido muito mais nos meus estudos no tempo do seminário. Mas, assim, você tem que equilibrar as coisas, né? Porque pessoas são muito importantes. Às vezes você tem uma boa conversa e um investimento na vida de alguém, e uma conversa que é necessário, mas também o seu tempo com Deus, o seu conhecimento da palavra também é muito importante, né? Eu acho que eu aproveitei cada etapa, mas eu poderia colocar duas coisas. Eu acho que tanto o tempo com Deus e também a parte dos estudos. Para mim, eu experimentei PV Recife, SBPV e Grupo M também, né? E o que eu posso... Eu aprontei muito, gente. Nossa, eu fiz muita coisa boa também. Foi muito bom. Mas algo que eu teria feito diferente, né? Obedecer aos conselhos dos meus líderes, dos missionários, né? Que foram inúmeros. Se eu tivesse seguido, talvez, pelo menos a metade desses inúmeros conselhos e investimentos na minha vida, eu teria feito muito mais coisa para o Senhor e muito menos bobagens. Então, fica a dica, tá? Obedece, obedece. A próxima pergunta também está relacionada com o que vocês tinham falado agora. O que vocês fariam de diferente ao longo dos anos que vocês fizeram hoje, que vocês mudariam, né? Eu estou satisfeita, irmã. Eu teria ido para a Europa. Brincadeira. Então, eu acho que, como eu falei para vocês, a gente deveria nascer depois dos 40, porque a gente não teria feito tanta burrice, né? Mas você me conheceu aos 20. E você tinha cabelo. Uma cabeleira vasta, né? Depois dos 40 você não tinha mais cabelo. Ia ser mais difícil. Mais difícil casar. Ela casou comigo por causa dos cabelos agora. Oi, gente, ele tinha franja, você tem noção. Depois eu posso mostrar algumas fotos, né, para ficar na lembrança. Então, uma pergunta meio complicada mesmo, mas eu investiria mais nos estudos, né? Tenho procurado fazer isso agora e já não tenho todo o vigor dos 20 anos atrás, né? Quando eu saí do seminário. Mas o tempo com Deus também. A gente vai viver a vida toda buscando conhecer a Deus e nós não vamos
conseguir, né? Por isso que o profeta nos desafia a isso, a gente prosseguir conhecendo a Deus. Então, faria algumas coisas diferentes. Alguns erros que eu sei que eu cometi, que eu deveria ter pensado mais, avaliado um pouco mais. Mas assim, como eu falei para vocês, às vezes a gente não dá nem mais para pedir perdão, né? Porque por causa do tempo, por causa de situações. E aí você tem que continuar vivendo e tentar fazer diferente para frente, porque é para frente que se caminha, né? Não dá para viver lá no passado lamentando aquilo que se fez. Então, quando você tem a oportunidade, reconhece, puxa, não devia ter feito daquele jeito, então vou fazer diferente, né? E as oportunidades são dadas, novas oportunidades que você tem, porque as oportunidades que você perdeu, né? Já era, você não vai ter mais aquela oportunidade, você vai ter outras oportunidades. Talvez elas sejam na mesma direção, no mesmo sentido e tudo. Então, tem várias coisas. Depois eu posso listar para vocês, se você quiser conversar comigo, eu falo das minhas burrices, se você quiser falar das suas, você fala, se você não quiser, não fala. Mas aí eu posso dizer para você, eu faria isso aqui diferente, pensaria mais, avaliaria mais. E para mim, eu errei muito com pessoas, né? Talvez algo que, se eu pudesse realmente voltar o tempo e corrigir meu erro com pessoas, às vezes a falta de paciência, a falta de amor mesmo com pessoas. Realmente isso eu gostaria de fazer diferente, sim. A gente também tem uma fixação que vocês mudarem o passado, né? Ó, a gente precisa terminar, a produção já está falando aqui, mas uma última pergunta, e essa, em poucas palavras, um sonho, um medo e um conselho para nós, para encerrar. A gente sonha junto, pode dizer seu sonho. Meu sonho é o seu sonho. Posso falar meu sonho? Meu sonho é servir a Deus até o final da minha vida. Amém. Eu, assim como o Sérgio, não tenho planos de me aposentar, não. Quero servir a Deus. De novo, onde Ele quiser, porque a gente não sabe muito o futuro. E eu não tenho muito, assim, paciência, nem tempo de ficar estabelecendo datas ou prazos, né? Daqui a 5 anos eu vou estar fazendo isso, daqui a 10 anos, 20 anos, eu não sei, eu procuro viver o hoje, pensando que amanhã eu quero estar servindo a Deus, continuar servindo a Deus e ter a sensibilidade, o cuidado de saber onde é que Deus quer que nós o sirvamos, né? Então, um sonho. Medo? Medo. Eu já tive muito medo De defunto. na minha vida. O medo dele é de defunto, gente. Não só de defunto. Já expliquei para vocês que eu não gosto muito de defunto, né? Mas deixa eu dizer, eu hoje não tenho muitos medos, né? Talvez um medo de não chegar bem no final da carreira ou desagradar a Deus em alguma área que venha me desqualificar para o ministério. Um receio muito grande disso, porque quem é que conhece o coração do homem, né? A não ser o homem que nele está. Então, por isso nós temos que cuidar cada dia com o nosso coração e tudo. Então, medo de desagradar a Deus e, de alguma forma, ficar desqualificado para desenvolver o ministério que Ele tem colocado em nossas mãos. Um conselho? Um conselho para vocês: seja fiel a Deus, né? Invista nos seus estudos nesse tempo agora, aproveite cada oportunidade que você tem, né, para crescer, para avançar na sua caminhada da fé.
para conhecer a Deus, para servir pessoas, servir uns aos outros em amor. Né? É o conselho que eu posso dar para vocês. Sonhos iguais, medos iguais. E meu conselho é: escutem os seus líderes. Seria esse. Amém. Muito obrigado, Márcia, Obrigada Gerê. a vocês. Queria pedir para a Noemi terminar esse momento orando por vocês dois. Foi uma honra e muito bom conhecê-los melhor.